Uma nova discussão tomou conta do cenário econômico e político do Brasil. O governo federal apresentou a medida provisória 1303, uma proposta que mexe diretamente no bolso de quem investe em ativos digitais. A principal mudança que ela traz é o fim de uma regra que beneficiava muitos brasileiros. Antes, quem vendia até R$ 35 mil em criptomoedas por mês não precisava pagar imposto sobre o lucro. Com a nova medida, essa isenção deixa de existir. Isso significa que qualquer ganho, por menor que seja, pode passar a ser tributado, alterando significativamente a forma como as pessoas negociam esses ativos no país. A medida provisória, apelidada por alguns de MP Taxa Tudo, não se limita apenas aos criptoativos. Ela faz parte de um pacote maior de ações do governo para tentar aumentar a arrecadação de impostos. A proposta também inclui o fim de isenções para outros tipos de investimentos, como as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, além de aumentar a taxação sobre as apostas online, conhecidas como BETs. Para os criptoativos, a MP estabelece uma alíquota de 17,5% sobre os lucros obtidos em operações de compra e venda, incluindo as de curtíssimo prazo, o chamado day trade, o que representa uma mudança brusca nas regras vigentes. Essa proposta chegou de forma rápida, como é característico de uma medida provisória, que tem força de lei assim que é publicada. No entanto, ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional para se tornar definitiva. A MP 1303 pegou muitos de surpresa, especialmente o setor de tecnologia e inovação, que via no mercado de criptoativos um campo fértil para o crescimento. A nova regra tributária levanta um debate importante sobre o equilíbrio entre a necessidade do governo de arrecadar e o estímulo ao desenvolvimento de novos mercados, que dependem de um ambiente regulatório claro e estável para prosperar em território nacional. Para o investidor comum, a mudança é bastante prática e direta. Imagine alguém que comprou uma criptomoeda por um valor e meses depois a vendeu com um pequeno lucro dentro da faixa que antes era isenta. Com a MP 1303 em vigor, essa pessoa agora precisaria calcular o imposto devido sobre esse lucro e pagá-lo ao governo. Essa nova obrigação fiscal pode desestimular pequenos investidores e até mesmo tornar o mercado brasileiro menos atraente em comparação com outros países, onde as regras para pequenos ganhos com criptomoedas continuam sendo mais favoráveis e menos burocráticas para os cidadãos. A apresentação da medida provisória 1303 não passou despercebida e gerou uma reação quase imediata. No Congresso Nacional, um grupo expressivo de parlamentares, tanto da oposição quanto de partidos da base aliada, se organizou para barrar a proposta. A crítica principal é que a medida foi criada sem um diálogo prévio e aprofundado com a sociedade, e principalmente com os setores que serão diretamente afetados por ela. Deputados e senadores argumentam que uma mudança tributária tão impactante não deveria ser feita por meio de uma medida provisória, que acelera o processo e limita o tempo para um debate mais técnico e cuidadoso sobre suas consequências. Além dos políticos, o setor empresarial também se mobilizou de forma contundente. Empresários de diversas áreas, especialmente os ligados à tecnologia e ao mercado financeiro, começaram a pressionar os líderes do Congresso, como o presidente da Câmara, Hugo Motta. A preocupação deles é que o aumento de impostos, sem uma contrapartida de corte de gastos do governo, apenas prejudique a competitividade das empresas brasileiras. A insegurança jurídica criada por uma mudança tão repentina nas regras tributárias é vista como um grande obstáculo para planejar investimentos de longo prazo e atrair novos negócios para o Brasil. A união de forças contra a MP ficou ainda mais evidente com a publicação de manifestos e notas públicas. No dia 12 de junho, um grupo de 9 importantes associações e confederações que representam o setor produtivo divulgou um comunicado conjunto. Nele, criticaram duramente o que consideram um aumento excessivo da carga tributária.
No dia seguinte, 13 de junho, a Coalizão das Frentes Parlamentares Produtivas, que reúne 19 frentes parlamentares, lançou o manifesto pela rejeição da MP Taxa Tudo, reforçando a oposição e mostrando que a insatisfação é ampla e organizada. Essa mobilização conjunta de políticos, empresários e associações mostra que a questão vai além de um simples ajuste fiscal. Para muitos, a MP 1303 representa um sinal preocupante sobre os rumos da política econômica do país. A mensagem que essa frente unida tenta passar ao governo é clara. Antes de criar ou aumentar impostos, é preciso discutir a eficiência dos gastos públicos. Eles defendem que a solução para o equilíbrio das contas do governo não deve recair sempre sobre o bolso do contribuinte e do setor produtivo, que já lidam com um ambiente de negócios bastante desafiador no Brasil. Os argumentos contra a medida provisória 1303 são variados, mas se concentram em alguns pontos principais que preocupam especialistas e investidores. Um dos mais citados é a falta de um debate amplo e técnico antes da sua publicação. O mercado de criptoativos é complexo, com particularidades que o diferenciam de investimentos tradicionais. Especialistas afirmam que a criação de uma regra tributária sem ouvir quem entende do assunto, como desenvolvedores, corretoras e os próprios investidores, pode gerar distorções. A pressa em aprovar a medida pode levar a uma legislação inadequada, que mais atrapalha do que ajuda a organizar o setor. Outro ponto de grande preocupação é o risco de afastar investimentos e talentos do Brasil. O mercado de ativos digitais é global e muito competitivo. Se as regras tributárias no Brasil se tornarem muito pesadas ou complicadas, os investidores podem simplesmente migrar suas operações para outros países com uma legislação mais amigável. Isso não apenas prejudicaria o desenvolvimento de um ecossistema de inovação no país, mas também poderia ter um efeito contrário ao esperado pelo governo. Com a fuga de investidores, a arrecadação de impostos sobre criptoativos poderia acabar sendo menor do que a projetada. A insegurança jurídica é mais um argumento forte levantado pelos críticos da MP. Mudar as regras do jogo de forma abrupta cria um ambiente de incerteza. Empresas e investidores precisam de estabilidade para fazer seus planejamentos. Quando uma nova regra tributária surge de repente, por meio de uma medida provisória, a confiança no ambiente de negócios fica abalada. Isso aumenta o custo operacional das empresas, que precisam se adaptar rapidamente, e desestimula novos projetos, pois ninguém sabe qual será a próxima mudança inesperada. Para os opositores da medida, isso representa um grande retrocesso. Por fim, muitos veem a MP como uma solução frágil e imediatista para um problema muito mais profundo, o desequilíbrio das contas públicas. Os críticos argumentam que o governo deveria focar em cortar seus próprios gastos e aumentar a eficiência da máquina pública, em vez de buscar novas fontes de receita aumentando impostos. A criação de mais tributos é vista como um caminho mais fácil, mas que não resolve as causas estruturais do déficit fiscal. A insistência nessa estratégia, segundo eles, apenas sobrecarrega a sociedade e impede o crescimento econômico sustentável do país a longo prazo. A batalha em torno da medida provisória 1303 está longe de terminar. E as ações concretas para freá-la já começaram a aparecer no Congresso Nacional. Um exemplo claro é a iniciativa do deputado Áureo Ribeiro, uma figura conhecida por sua atuação em pautas de tecnologia. Em 13 de junho, ele apresentou uma emenda que propõe simplesmente remover da MP todo o capítulo que trata da tributação dos criptoativos. O argumento do deputado é que um tema tão novo e complexo merece uma discussão própria em um projeto de lei específico, onde haja tempo para ouvir especialistas e construir uma regra mais inteligente e justa. Seguindo uma linha de ação ainda mais direta, o deputado Gustavo Gayer protocolou, um dia antes, um projeto de decreto legislativo.
Esse tipo de projeto tem como objetivo suspender os efeitos de atos do governo, como uma medida provisória. Geyer argumenta que a MP 1303 é inconstitucional, pois desrespeita o princípio da legalidade tributária, que diz que impostos não podem ser criados ou aumentados sem uma lei devidamente discutida e aprovada pelo Legislativo. Essa ação busca anular a medida por completo, devolvendo a discussão para o ponto de partida e forçando um novo debate. Enquanto a disputa acontece no campo político, a pressão do setor produtivo continua forte nos bastidores e na mídia. O manifesto assinado por 19 frentes parlamentares e as notas de associações empresariais mostram que há um consenso crescente de que o caminho proposto pelo governo não é o melhor para o país. A mensagem principal é que o Brasil precisa de um ambiente que incentive a inovação e o investimento, e não de medidas que aumentem a carga tributária e a burocracia. Essa mobilização busca sensibilizar não apenas os parlamentares, mas também a opinião pública sobre os riscos da nova proposta. O futuro da tributação de criptoativos no Brasil está, portanto, em aberto. A discussão agora se concentra no Congresso, que decidirá se aprova, modifica ou rejeita a medida provisória 1303. O que fica claro é que uma parte significativa da sociedade e de seus representantes políticos acredita que a solução para os desafios fiscais do país não está em criar mais impostos. A defesa é por um diálogo mais amplo, que busque alternativas mais equilibradas, incluindo uma análise séria sobre os gastos do governo. A expectativa é que, ao final desse processo, se encontre uma solução que beneficie a todos, sem sufocar um setor tão promissor como o de ativos digitais.